Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Nós estamos estudando essa bonita história de José e hoje nós vamos entrar numa parte que é um acréscimo à história de José, como que uma mancha na história de José, atribuindo a ele a divisão totalmente desigual da política econômica promovida pelo Egito. Então vamos explicar. Esse texto, ele começou a ser narrado oralmente muito cedo por povo e começou a ganhar formas escritas muito depois de Salomão e uma revisão final depois do exílio da Babilônia. Acontece que nesse período os reis governaram e eles imitaram, a partir de Salomão, a política econômica do faraó, de concentração de poder e renda nas mãos do rei. Então eles fizeram como que colocando José a responsabilidade de fazer isso. Olha, José foi abençoado por Deus e foi ele que fez. Nós vamos olhar o capítulo 47, versículos de 13 a 26, aonde tem esse texto sobre a política agrária de José. No capítulo 47, versículo 14, diz assim: o povo comprou mantimentos e todo o dinheiro foi para o faraó. Então, no primeiro momento, a crise de 7 anos, o povo tinha uma pequena reserva. Eles foram até o faraó e compraram com o seu dinheiro alimento. A gente viu que eles não tinham dinheiro, tinham outra forma. O dinheiro só foi criado 700 a.C., a moeda. Já no 47, 17, diz que acabou o dinheiro e que eles começaram a trocar mantimentos por rebanhos. Ou seja, perderam a fonte de carne, de leite e de lã. Já no capítulo 47, versículo 20, eles não tinham mais dinheiro, nem rebanho, eles deram as suas terras. Então o faraó passou a ser dono de todo o dinheiro, de todo o rebanho e de todas as terras. No 47, 20, e plantam em suas antigas terras para o faraó. Aí nós temos que parar, gente. Ou seja, se José recebeu um dom, por que ele organizou somente o faraó e não todo o povo? O povo não era de Deus? Alguém vai falar assim: nossa, diácono, eles caíram na escravidão porque eles pecaram. Não. Eles caíram na escravidão porque houve uma injustiça. Houve uma política de concentração. Mas e aí, diácono? A Bíblia, ela não foi feita de uma vez só. Tem gente que fala assim: Moisés escreveu o Pentateuco. Isso está no final do Gênesis. Então foi Moisés que pegou e escreveu tudo de uma vez? Não. Foram séculos gravando esses textos. E aí a gente percebe. Essa é a política dos faraós adotadas a partir de Salomão. Davi já não fez assim. A partir do filho de Davi, Salomão, é que essa política entra em voga. Então, nós temos aí o povo sem dinheiro, o povo sem rebanho e o povo sem terra. E no versículo 22 diz: os sacerdotes receberam ração diária. Aí nós temos que parar e falar assim: mas por que os sacerdotes não perderam? E se o faraó ou um rei não tivesse a religião do seu lado, eles falavam aquilo que o faraó. Olha, Deus não gosta quem desobedece. E aí você tem uma série de coisas para colocar. Então o povo ficou empobrecido e ainda com Deus contra eles. Ou seja, não tem como sobreviver, tem que se vender ao faraó. E diante disso, o texto caminha mais um pouco falando que o faraó arrendou os antigos proprietários e cobrou 20% de imposto, 1/5. Então eles tinham que plantar, guardar semente para o ano que vem e sobreviver com o que sobrava. E no versículo 25 tem algo muito complicado. O povo agradecendo ao faraó, falando assim: tu nos salvaste a vida. Mas calma lá. O faraó pegou dinheiro, pegou os animais, pegou os campos, dominou a religião e ainda você tem que agradecer a ele. Isso é para mostrar dentro daquela mentalidade: não se revolte, porque Deus vai fazer coisas horríveis com vocês. Um processo geral de alienação. Então nós temos que entender bem esse.
ele é um acréscimo na história lindíssima de José, que é de perdão, de amor para com os seus irmãos, mas que diz de uma política perversa, aonde você perde todos os campos. Hoje seria mais ou menos o seguinte: o agricultor perde todas as suas terras e maquinários e bens para o banco e vai lá na porta do banco, acende uma vela e fala assim: obrigado, banco, eu sobrevivi enquanto, mas perdeu tudo. Isso é alienação, gente. Então essa mancha ela tem que ser compreendida como um aspecto político e não como uma bênção de Deus. Homens planejaram isso e atribuíram aos deuses egípcios, que na história de Israel ficou como José, que é um personagem muito abençoado por Deus. Ah, diácono, então a Bíblia está mentindo? Não. Basta a gente interpretar do jeito certo. A gente percebe que Deus só nos quer bem. E o dom de Deus é para todos e para todas, e não apenas para alguns, como esse pedaço de texto nos mostrou. Tenhamos bons hábitos de leitura. Bacana, né, gente? Interessante. Caminhamos juntos por essas interpretações da Bíblia. Paz e bem a todos e a todas.